Olá pessoal, bem-vindo à nossa live. Eu sou Marcelo Cavalcante Almeida, sou professor de contabilidade e autoria. Hoje nós vamos falar sobre a depreciação do ativo imobilizado. Eu decidi fazer essa live hoje, eu fiz uma relação das principais perguntas que normalmente as pessoas fazem quando a gente discute sobre o ativo imobilizado e também na minha vida profissional. Então eu vou seguir mais ou menos esse roteiro, as perguntas. Primeiro, quando se inicia a depreciação? É uma pergunta. A depreciação se inicia quando o ativo está pronto dentro das condições pretendidas pela administração. Então, no momento que a empresa recebe uma máquina, se ela vai ainda instalar a máquina, vai montar, vai preparar o local, etc., só quando tudo estiver pronto para uso que a máquina deveria ser depreciada. Qual o valor depreciável do ativo imobilizado? Uma outra pergunta. É o valor de custo menos seu valor residual. Esse valor de custo nós discutimos em aulas anteriores, em lives anteriores, o que deveria entrar no custo. E também discutimos um pouco sobre o valor residual. Primeiro, o CPC 27, ele menciona que a reavaliação de ativos, faz menção a essa reavaliação de ativos. Porque as entidades no Brasil não aplicam reavaliação de ativos. Veja bem, o CPC 27, as regras internacionais da FR permitem que a empresa faça uma opção por reavaliar bens do ativo imobilizado. É uma opção. Só que aqui no Brasil, quando nós adotamos as normas internacionais de contabilidade, nós tiramos da nossa legislação a parte de reavaliação. Então, a reavaliação aqui no Brasil, ela não é permitida. Então, as empresas somente podem contabilizar o seu ativo imobilizado pelo valor de custo. O que é valor residual? Que a gente falou o seguinte, o valor depreciável do ativo é o custo menos valor residual. O valor residual é o seguinte, imagina que eu tenha um veículo, então esse veículo é 100 mil, eu acho que eu vou usar esse veículo durante 5 anos. Então, qual seria o valor desse veículo, né, daqui a 5 anos? Qual seria o valor hoje, com 5 anos de uso? Normalmente o veículo, eu diria o seguinte, você consegue com 5 anos recuperar em torno de 20%. 20%, então 100 mil seria 20 mil, menos você tem que deduzir as despesas para você vender aquele ativo, então vamos imaginar 18 mil. Então se o ativo imobilizado, por exemplo, é 100 mil, menos 18, você só vai depreciar 88. Esse é o conceito do, menos 18 seria 82, esse é o conceito do CPC 47 das normas internacionais. Não faz sentido você reconhecer uma despesa toda 100% no ativo no resultado, quando tem uma parte que você vai recuperar no fim da vida útil, quando você se desfizer desse ativo. A pergunta é, as entidades no Brasil utilizam o valor residual no cálculo da depreciação? Uma pergunta. Eu diria o seguinte, na minha vida prática, eu nunca vi empresa nenhuma usar valor residual. O argumento, inclusive esse argumento está no próprio CPC 27, que normalmente o valor residual é um valor pequeno, valor imaterial. Então não valeria a pena você criar toda uma estrutura de controle cujo resultado é irrelevante. Só que eu digo o seguinte, eu diria que na grande maioria dos casos eu concordo. Agora, em outros casos, existem ativos que podem vir a ter um valor residual mais grande. Por exemplo, automóvel. Normalmente é 20% do automóvel. Você consegue recuperar daqui a 5 anos. Se a empresa, por exemplo, ela vai comprar automóveis para a diretoria, a administração só vai usar 4 ou 3 anos, o valor residual é bem maior. Quer dizer, quanto menos tempo de vida útil, maior é o valor residual. Observe que é o seguinte, a vida útil é aquele período de tempo que a empresa vai usar o ativo. Então, por exemplo, um veículo ele pode ter uma vida útil para uma empresa de 5 anos e para outra empresa de 4 anos, ou 3 anos, ou 2 anos. Quer dizer, a vida útil é o quanto a empresa acha que tempo que ela vai usar aquele ativo. É diferente de vida econômica. Vida econômica, um carro pode durar 10 anos, 15 anos, mas a empresa só decide, a vida útil para ela é 4 anos, 2 anos, etc. Outra pergunta, como se calcula a depreciação? Você trabalha com um prazo de vida útil, estima quanto tempo você vai usar aquele ativo e o CPC 27 ele dá 3 metodologias de depreciação. Linha reta, método dos saldos decrescentes e método das unidades produzidas. Na linha reta, o valor da depreciação é igual ao longo de todo o período da vida útil do ativo. Método de saldos decrescente, a depreciação é decrescente. E o método de unidades produzidas, quer dizer, a depreciação vai variar de acordo com as unidades produzidas. A pergunta é, o que normalmente as empresas no Brasil fazem? Eu diria 99,999% das empresas entendem que a depreciação é a utilização do ativo, quer dizer, a utilização, ela usa sempre o método da linha reta. Cabe ressaltar que o CPC 27, ele diz o seguinte para a empresa, olha, você escolhe o método
que mais reflita o consumo daquele ativo. Mas aqui no Brasil as empresas entendem de uma forma geral, em vários países do mundo, que o consumo é mais ou menos linear ao longo do tempo e usa a metodologia direta. Aliás, direta de linha reta. Uma outra pergunta é o seguinte: a depreciação é calculada e contabilizada em que base? A depreciação ela é calculada e contabilizada em base mensal. Todo mês a empresa calcula. O CPC 27, ele não entra em detalhe. Eu comprei o mês de janeiro, eu comprei imobilizado em janeiro, depreciei em janeiro ou fevereiro. Ele não entra nesses detalhes. Que mês você vai começar? Ele diz o seguinte, olha, ele diz que a partir que o bem está pronto para utilização. As empresas, por uma questão prática, a grande maioria das empresas, elas começam a depreciar o imobilizado no mês seguinte ao da aquisição. Se comprou em janeiro, começa em fevereiro. Isso aí envolve fechamento de balanço, fechamento de centro de custo, apropriação, depreciação, a imobilizado em estoque, uma série de coisas. Uma outra pergunta: qual a classificação da depreciação? Onde a empresa deveria classificar a depreciação? A depreciação é uma conta de natureza credora que ela é apresentada reduzindo o ativo mobilizado. A contrapartida da depreciação vai depender onde o ativo mobilizado está sendo usado, quer dizer, como a empresa está usando aquele ativo mobilizado. Se é um imobilizado administrativo para a pessoa administrativa da empresa, então a depreciação é alocada com a despesa na demonstração do resultado do exercício. Se é uma depreciação, por exemplo, se é um imobilizado da fábrica, máquinas, equipamento, o edifício da fábrica, então a depreciação ela é debitada em estoques, de acordo com o CPC 16, como custo da produção dos estoques. Uma outra pergunta que as pessoas fazem: existem contas classificadas dentro do mobilizado que não são depreciadas? Sim, nós temos construções de andamento, que são bens que ainda não estão prontos para ser utilizados, adiantamento a fornecedores, que o moinho não está sendo utilizado, e nós temos também terrenos. Normalmente terreno é depreciado porque ele não tem um prazo de vida útil. Está diferente de uma máquina, demora normalmente 10 anos de utilização. Pessoal, muito obrigado por assistir nossa live, espero encontrá-lo em outras lives.